Mas não presta pra mim, é verdade. O fundo imobiliário não presta pra mim. Aí Pra você mim. corta aí e você vai. O fundo imobiliário não presta. E Brincadeira. coloca. E, Brunão, Diga. qual que é... Você e o Barsi não investem em fundos imobiliários? Novamente essa pergunta, porque o pessoal sempre gosta, né? E assim, eu vou dar até o Eu e o contexto. Barsi, Às vezes o pessoal fala assim, caramba, Luan, eu vi que você comprou uns fundos imobiliários lá. Pô, tô chateado, pô. O Barsi não compra fundo imobiliário Cara, e você tá comprando fundo imobiliário. Como assim? Você tá ferindo aí volta regra. Comenta aí por que você não gosta de fundos imobiliários e... volta naquela coisa que eu falei. O certo é o que é certo pra você. De novo, acho que ninguém tem que digitar o que é certo pra você ou não. Você que tem que estar confortável com a sua carteira. Tenho vários membros no meu canal que tem fundo imobiliário. Eu sempre falo a minha opinião e os caras continuam tendo fundo imobiliário. De Eu boa. acho isso justo. Eu acho isso legal, inclusive. Que mostra que cada um tem a sua convicção e a sua opinião. Por que eu não gosto de fundo imobiliário pra ter na carteira? Primeiro, volto a comentar, círculo de competência. É diferente analisar um fundo imobiliário de analisar uma empresa. São variáveis diferentes que você olha, são dinâmicas setoriais diferentes, é uma expertise diferente. No fundo imobiliário, além de você analisar as propriedades, por exemplo, num fundo de tijolo, a localidade num fundo de tijolo, você tem que também estar muito direcionado a analisar a gestão daquilo, assim como nas empresas, claro, mas não é mais difícil, mas é diferente. Analisar uma empresa é diferente de analisar fundo imobiliário. E eu, durante a minha vida inteira como investidor, só fiz análise de empresas. É o meu círculo de competência. Por que eu vou sair de um círculo de competência onde eu entendo que eu faço aquilo bem, que está me dando bom resultado, para comprar alguma coisa que sai disso e que pode me trazer um resultado pior? Não vou sair. Vou ficar no fundo, vou ficar nas ações. E outra, o pessoal fala muito daquela ideia. Pô, eu vou comprar fundo imobiliário porque eu quero o meu dividendo mensal. Eu não vejo isso como uma necessidade. Eu não acho que você precisa necessariamente ter um dividendo mensal na sua carteira. Especialmente se você está no começo dela. Especialmente se você ainda não está vivendo da renda passiva que essa carteira está te proporcionando. E as ações, elas têm, ao mesmo tempo que essa possibilidade de pagar os dividendos, elas têm um potencial de melhorar esse dividendo de forma saudável ao longo do tempo. Por que eu digo isso? Porque as empresas podem decidir, por exemplo, diminuir um payout, ou pagar 50%, pagar 40%, pagar 30%, reinvestir no seu negócio, garantir crescimento para aquela empresa, e esse crescimento pode gerar cada vez mais dividendo no futuro. O fundo imobiliário, ele é obrigado a pagar praticamente todo o seu lucro, e se ele quiser crescer, muitas vezes ele precisa ficar fazendo emissões. E a depender do mercado, isso pode ser um detrator de valor para os seus cotistas. As empresas não precisam fazer isso. As empresas conseguem reter o lucro, reinvestir nelas mesmas sem precisar ficar chamando mais capital, sem ficar precisando que o acionista fique lá colocando mais dinheiro. No fundo imobiliário eu enxergo que isso não é necessariamente possível. Tá? Alguns fundos conseguem, mas é mais difícil, na minha opinião, do que nas empresas. E outra, margem de segurança. Enquanto eu tenho margem de segurança forte nas ações, não interessa se eu tenho margem de segurança nos fundos imobiliários. Na minha opinião, as ações vão ter sempre um retorno potencial melhor. Pelo dividendo que está sendo pago, pelas recompras de ações que podem ser pago, pelas bonificações que podem ser pagos e, claro, pelo destravamento de valor. As empresas geram o verdadeiro valor, na minha opinião, para a sociedade. Geram os empregos, pagam os impostos, contratam pessoas, investem em novas fábricas, crescem, criam novas tecnologias, fazem novas inovações. Isso gera valor. Isso daqui é crescimento de verdade. Isso é valor para a sociedade. Os fundos imobiliários, eles vão ajudar as empresas a fazer isso. Então, uma empresa cresce, ele pega um galpão de um fundo imobiliário. A empresa cresce, ela pega um escritório de um fundo imobiliário. Então, teoricamente, o resultado do fundo imobiliário ele é bom porque você tem empresas por trás. Então, melhor você estar nas empresas. Tentando trazer aqui uma visão bem geralzona, assim. Então, eu, sinceramente, não vejo apelo para comprar os fundos imobiliários quando você tem ações tão baratas assim, com dividendos tão bons quanto, com potencial de crescimento tão bom quanto. Então, eu prefiro ficar só nas ações. Mas não é que os fundos imobiliários sejam ruins. Só não são atrativos para mim. Tem vários fundos bons, inclusive. Mas tem vários ruins também, assim como você tem empresas. Mas é isso. E por conta disso, os fundos imobiliários não prestam, Bruno. Pra colocar no corte aí. É que eu falo sempre pra colocar no corte. Não, mas não presta pra mim, é verdade. O fundo imobiliário não presta pra mim. Aí você corta aí e você vai. O fundo imobiliário não presta. E coloca, né, ó. O pessoal tá falando, ó. Os fundos imobiliários estão levando uma surra na minha carteira. Pior que tá ruim mesmo, viu? Os dividendos continuam caindo normalmente, né? Mas o desempenho dos fundos imobiliários estão horrível. O Felipe respondeu aqui, ó.
Ô Felipe, é que eu falo hater que é pra dar um ar de suspense, né? Ele falou, não sou hater não, pô. Foi apenas um comentário sobre a rentabilidade dos últimos 5 anos, menos 3%. Por isso a minha questão sobre valer ou não valer a pena. Será que 10% no ano de dividendo só compensa? Na minha Assim, opinião, o compensa. preço se mantém, né? Na minha opinião, compensa. E aqui lembra que a gente não tá olhando só para um ano, né? A gente tá tentando fazer essa conta, esse compound de você receber 10% ao ano isento de imposto ao longo de muitos e muitos anos. Por isso que eu digo, não adianta às vezes você comprar uma empresa que você viu lá e fez um filtro no yield nos melhores dividendos dos últimos 12 meses, pagou, sei lá, 20. Aí você viu aquela empresa, na verdade foi um extraordinário, foi um momento super oportuno daquela empresa que ela pagou aquilo e no próximo ano ela paga 0, paga 1, paga 2. Então você tem que ter na sua carteira essa previsão de o que consegue me pagar um dividendo forte por muito tempo, esse dividendo igual ou melhorando. E é isso que é o compound que vai ser feito, os juros compostos, conseguir crescer o seu patrimônio. Então acho que vale. Mas, de novo, é uma decisão pessoal. Se você está olhando para uma rentabilidade, variação, né, entre o preço que você pagou e o preço que está na tela, BB Seguridade não é a melhor. Ela fica ali de lado mesmo. A remuneração é pelo dividendo. Diferente de uma Nvidia, que não paga dividendo. Pagou talvez muito pouquinho, mas o retorno do acionista veio da valorização das ações, não do dividendo. BB Seguridade é o inverso. O retorno total é valorização mais dividendo. BB Seguridade veio do dividendo, a Nvidia veio ao contrário. Aí basta o cara escolher o que ele quer para a carteira dele. Entendeu? Não, top demais, Bruno. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.